São lances capitais decisivos. Olha só. Como que o Palmeiras classificou? Num lance capital decisivo. Como que o Flamengo classificou em cima do Vasco? Num lance capital decisivo. Fizeram uma linha de impedimento dessa grossura e mesmo assim ainda estava impedido e o gol foi validado. Quando eles querem, não tem jeito. Euriquinho, por que o Vasco não consegue mais ganhar do Flamengo? É a maior freguesia do mundo. Porque não sabe. É nação flamenguista, né? O filho de Eurico Miranda, né? Euriquinho, né? Deu uma entrevista aí pra Beija, né? E desabafou sobre futebol carioca, sobre o futebol brasileiro, né? E algumas declarações dele aí tá gerando bastante repercussão, né? E Beija não pipocou, né? Fez algumas perguntas, né? Por que essa rivalidade? Por que o Vasco não consegue vencer o Flamengo, né? É a maior freguesia hoje do futebol brasileiro quando se fala de rival, né? Quando se fala de rivalidade entre Flamengo e Vasco, não tem uma freguesia maior, né? O torcedor do Flamengo já começa a se especular, já começa a dizer que Vasco não é mais rival do Flamengo, né? Inclusive a gente vê também a mídia carioca discutindo isso. Devido à grande hegemonia do Flamengo em cima do Vasco, talvez essa rivalidade esteja perdendo força, né? E o Euriquinho fala sobre essa situação, né? Claro, pessoal, se eu não me engano, já são mais de 30 jogos aí, né? Onde o Vasco, se eu não me engano, teve 2 ou foi 3 vitórias. E a tendência é, cada vez que passa, só aumentar, né? Será que o Vasco vai conseguir ainda se manter como rival do Flamengo? Complicado, eu não vejo isso, né? Vamos ver o que o Euriquinho falou aí para o Beija, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal do Benjamin Murcho, né? O link vai estar aqui na descrição para vocês lá se inscrever. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final, deixa a minha opinião. Vamos lá. Das questões importantes do clube. O Pedrinho é mais um rosto que ali tem muita confiança do torcedor. Ele é um cara, realmente um cara que eu vejo nele ali um vascaíno apaixonado, que quer. Mas acho que, de repente, se ele tivesse mais ativo nas tomadas de decisões, a gente tinha alguma coisa diferente. Principalmente na parte do futebol, Benja. Que as outras partes eles tocam muito bem, eles realmente têm pessoas muito competentes na área jurídica, na área de marketing, eles sabem controlar ali a rede social como ninguém. Agora a parte desportiva, a parte de futebol, eles são muito fracos. Sincero, o Vasco hoje é a 4ª força do futebol carioca? Não. Desportivamente, no momento, sim. Mas a força e a pujança do clube... Não, mas... É diferente, é diferente. Não estou falando de torcida, de tamanho, de história. Na competição... Atualmente, hoje, a 4ª força do futebol carioca é o Vasco? Não sei o que você chama de força. Se for força desportiva... Força desportiva. Sim. Hoje, se você pegar os melhores times do futebol carioca, os 4 grandes, o Vasco é o último? Se você analisar time que vai disputar a próxima competição, sim. Mas é um tipo de análise muito... rasa do futebol. Eu não vejo futebol simplesmente com um time de futebol que entra em campo. Eu acredito em toda uma força de bastidores do futebol que influenciam no resultado. Força de torcida, força de política. E isso, o Vasco ainda é um clube com muita força institucional. Mal utilizada para as questões desportivas, mas é um time com muita força. Mas eu vou divergir de você. Eu acho que força de bastidor, força política, que é mais ou menos uma coisa, força de torcida já teve muito mais influência no futebol brasileiro do que teve hoje. Eu continuo acreditando nessa força. Eu não. Apesar das pessoas... Eu não. Eu ainda acho... Quantas vezes o Vasco caiu? Caiu 5. Jogou 5 vezes a Série B. Mas isso é porque a força não é bem utilizada, Benji. Não. Aí é diferente. Se você tem um canhão na mão e não sabe acender o pavio, é outra história. Aí é culpa de quem... Você pode ter um Boeing 777 e o cara chegar na tua frente de bicicleta. Você não sabe decolar o Boeing. O problema é que não sabem conduzir uma instituição com a força que ela tem. É totalmente diferente. Ainda existe a questão política, ainda existe a interferência política. O futebol, Benja, felizmente ou infelizmente, aí é cada um que faça a sua análise. O futebol no Brasil não é decidido dentro do campo. Queiram ou não. Há algumas décadas atrás eu concordaria, hoje não. Se o time não tiver uma discrepância muito grande em relação aos outros, antigamente, e você não atuar, você não ganha. Antigamente, ganhar uma Libertadores
era uma coisa absurda para um clube brasileiro. Era muito complicado. Porque a arbitragem era assim, escandalosa, era os bastidores, era todo aquele clima hostil e tal. Hoje não tem nada disso aí não, velho. Por quê? A sua análise é feita em cima de que o controlador hoje da Conmebol é o Brasil. Porque é o Brasil que tem o dinheiro. Mas era isso porque a AFA controlava. Enquanto a AFA não controla mais a Conmebol, hoje em dia o Brasil controla. Hoje em dia quem sofre com isso são os outros países, porque o Brasil tem o controle. Mas não sofre porque tem o bastidor. Sofre porque, economicamente, os times brasileiros hoje são muito melhores. Sofrem porque hoje, apesar de eu não ser um cara favorável, mas com o VAR, não dá mais para ter aqueles escândalos de arbitragem que tinha antigamente. Hoje, cara, você vai jogar lá no Equador, na Venezuela, não tem nem mais polícia com escudo no escanteio, acabou tudo. Esse tipo de pressão é outra coisa. O Corinthians foi lá jogar a final em 2012 na Bombonera e empatou no finalzinho, ganhou aqui, entendeu? Acabou. Eu não vejo mais isso aí. Eu discordo da interferência. Eu acho que ainda existe interferência, só que ela é mais bem feita. O VAR veio para profissionalizar a interferência. Quando eles querem, eles interferem. Mas muito menos. É menos perceptível, mas a interferência continua sendo a mesma. Eu discordo, cara. Você pode ver, a maioria ainda tem erros absurdos com o VAR, que nem a gente viu agora, não sei se você acompanhou São Paulo e Palmeiras, aquele pênalti que dado pro Palmeiras que não foi nada, que a federação agora assumiu que foi um erro e tal, mas é uma coisa ou outra. Bem, são lances capitais decisivos. Olha só. Como que o Palmeiras classificou? Num lance capital decisivo. Como que o Flamengo classificou em cima do Vasco? Num lance capital decisivo. Fizeram uma linha de impedimento dessa grossura e mesmo assim ainda estava impedido. Não estava impedido, né? Todo mundo sabe que essa linha foi de acordo com os clubes. Todo clube sabia que iam crescer a linha, se eu não me engano, 5 centímetros, né? E já para diminuir a margem de impedimento, né? Eu acho que isso aí foi discutido, né? Claro, cada um tem sua opinião, né? Mas isso aí foi discutido entre os clubes, né? Por isso que Bruno Henrique não estava impedido, né? O gol foi validado. Quando eles querem, não tem jeito. Euriquinho, por que o Vasco não consegue mais ganhar do Flamengo? É a maior freguesia do mundo. Porque não sabem fazer futebol. Não sabem gerir futebol. É simples, é só pegar os números aí. Você pegar os números do Eurico no futebol. Quando o Eurico dizia que era rivalidade, que tinha que ser jogo da vida. Porque para ficar mais... Eu gosto de diferenciar o Eurico dirigente do meu pai. Porque as pessoas confundem muitas coisas. Qual é a diferença do Eurico Miranda pai e o Eurico Miranda presidente, dirigente? Não, meu pai era muito mais... Não sei se assim dá uma diferença assim... Meu pai era um bom cara dos dois lados. Só que ali, quando ele estava defendendo o Vasco, era a mesma coisa que quando ele estava defendendo a família dele. Ele era um apaixonado louco. Mas eu gosto de dar essa diferenciação, porque as pessoas precisam entender que eu também não sou só o filho do Eurico. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma história dentro do clube, passei lá por vários departamentos, fui vice-presidente de futebol, tenho o meu valor. Eu sofri muito por essa questão de é nepotismo, você só está aí porque é filho, você só está aí. Essa foi até uma das questões que a própria Sempre Vasco, que hoje está lá no poder, me perseguiram muito por conta disso. E hoje estão no poder, fazem igualzinho, estão lá os amigos, os filhos e... Tem nepotismo hoje no Vasco? Tem a mesma coisa que tinha comigo, que as pessoas podem avaliar como nepotismo ou não. Eu não quero ser injusto como as pessoas foram injustas comigo. Eu acho que as pessoas têm que ser avaliadas pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pelo que você entrega. Eu entreguei muito. Eu fui vice-presidente de futebol do Vasco, que nos últimos 12, 13 anos teve o melhor resultado, Benja. Eu classifiquei o Vasco para Libertadores em 2017, de lá para cá ninguém conseguiu, e de 2012 até 2017 também ninguém tinha conseguido. Então são 13 anos que ninguém conseguiu fazer isso. Num ano difícil. Ali eu queria ser avaliado pelo meu valor, e não por ser filho do Eurico. Da mesma maneira que eu não posso avaliar as pessoas que estão lá por questões de serem parentes. Lá eu sei que no Vasco tem filho de diretor, irmão de diretor, parente de diretor. Eu não levo por essa questão. Só que essa mesma política, grupo político que está lá, me agrediu muito, me perseguiu muito por conta disso. Isso gera... as pessoas, elas
elas não levam para o lado do quanto isso atinge as outras. Então eu não quero fazer da mesma maneira. Até porque eu acho que o futebol, você tem que ter pessoas de confiança próximas. Porque o futebol é muito difícil. Mas existe no Vasco. Se for o tal nepotismo que a imprensa cobrou tanto do Eurico, que massacrou tanto o Eurico, também existe. Só que agora ela tem vendas. Eu também acho, é óbvio que você é você, seu pai é seu pai, isso é óbvio. Mas é que eu não vou justificar. Mas é difícil separar muito, né? Porque o Eurico é uma figura, é o dirigente mais marcante da história do Vasco. E nos próximos 1000 anos não vai ter ninguém semelhante ao Eurico. Do mesmo jeito que se você pegar em termos de Brasil, na história, o Eurico entra como um dos dirigentes mais carismáticos, polêmicos. O teu pai é um dos grandes personagens da história do futebol. E ainda tem o lance de você chamar Eurico Miranda, né? O nome carrega muito, né? Ainda tem o nome, né? Então, às vezes eu até entendo, lógico, não estou falando que tem que perseguir, mas às vezes é difícil separar, né? Porque, eu conhecia seu pai, então eu estou falando aqui com o Eurico Miranda, cara. Não, é muito louco isso, Eurico. É muito complicado, realmente. Mas só que, na verdade, eu carrego só o peso das porradas, né? O peso de tudo de bom que foi feito, das conquistas, você não carrega. Eu carrego, o cara me vê e, quando o cara quer bater no Eurico, aí ele me bate. Agora, o cara as coisas que o Eurico fez de bom... Às vezes, uma vez eu via lá no Twitter, os caras pegavam pesado, falavam umas barbaridades pra você. Você se abala? Nunca se abalou? Cara, eu acho que eu consigo superar bem, mas dizer que não abala é muito... É ser muito... Tipo assim, é passar por cima com muita facilidade. Não é assim. As coisas eu passo por cima, mas com luta. Não é difícil, não é fácil. Você ser sempre avaliado em cima de... O cara, na verdade, constrói o seu caráter de maneira equivocada, né? E às vezes até você, por conta desse clima, você também vai entrando ali no jogo, né? Eu, na época de Twitter, entrava no jogo ali de uma maneira Você parou? Parei. Do Twitter eu saí. Tenho lá, comento lá algumas coisas, mas eu não... Porque ali é muito bélico demais, você acaba se envolvendo demais. E aí acaba você passando uma imagem diferente do que você realmente é. E aí quando eu comecei a sentir que eu estava passando uma imagem diferente do que eu era, eu saí dali. Porque os termos que as pessoas usam no futebol são muito pesados, né? Entendeu? Pois é, nação. O Euriquinho, né, dando entrevista aí à Beija, gerando polêmica, repercussão. Eu discordo de algumas coisas que ele fala aí. Também concordo com outras, né? Eu acho que há muita interferência, né? Além das 4 linhas do futebol. Mas depois do VAR diminuiu muito, né? Diminuiu muito, foi muito limitada essa questão aí. Claro, vai haver erros. Vai haver erro para os dois lados, né? Mas especificamente o erro aí que ele justificou, que foi o gol de Bruno Henrique em cima do Vasco. E cresceram as linhas e mesmo assim Bruno Henrique estava impedido, não. Vamos lá, vamos por etapa, né? Primeiro que teve uma reunião entre os clubes, que a linha de impedimento ia ser enlarguecida 5 centímetros, né? Para quê? Para diminuir mais a margem de impedimento, né? Aquele impedimento mais difícil agora seria gol, né? Foi o que aconteceu, pessoal. Bruno Henrique na linha fina talvez tivesse impedimento, só que na nova regra do Campeonato Carioca, linha mais larga, não estava impedido, né? Ponto final. Não tem muito o que discutir, né? Outra pergunta que Beija fez para ele também, né? É porque o Vasco não consegue vencer do Flamengo, né? Porque o Vasco é o maior freguês hoje do futebol, se eu não me engano, do futebol brasileiro, né? Quando se fala em rivalidade, em clássico, é o Vasco para o Flamengo, né? Inclusive ele cita ali má administrações, né? Ok, né? Eu também até concordo. Se passa muito também pelo fora das 4 linhas, né? A gente sabe que conta muito. Mas é porque o Flamengo monta bons times. O Flamengo é bem organizado, né? Reestruturado.
grandes jogadores. Então, isso aí tudo conta, pessoal. Já se fala no Rio, né, que o Flamengo não tem mais o Vasco como seu principal rival, né? E eu também concordo, né? Eu acho que flamenguista, torcedor do Flamengo, já não analisa o Vasco como o principal rival do Flamengo, né? Eles não analisam dessa forma, né? Claro, o torcedor do Vasco ainda tem essa rivalidade, porque ele não consegue vencer o Flamengo, né? Mas é uma rivalidade que, vamos ser realistas, não tem mais graça, né? Por quê? Se eu não me engano, dos últimos 30 jogos, se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 vitórias do Vasco, né? Isso aí diz tudo, né? Quer dizer que o Flamengo não tem o Vasco como rival? Não. Não é que não tenha como rival, né? Mas não é mais aquele grande rival, né? Aquele grande rival é quando você enfrenta ele pela frente. Um exemplo, de 3 jogos é uma vitória, um empate e uma derrota, 2 vitórias e uma derrota, né? É diferente quando você pega um adversário de 10 jogos, você vence todos os 10. Então, para mim, a rivalidade vai perdendo nesse sentido aí, né? E a tendência é cada dia que passa aumentar mais, né? Inclusive no último jogo do Flamengo e Vasco aí, o Flamengo poderia ter vencido novamente, né? Se não fosse o goleiro do Vasco salvando várias bolas ali em cima da linha, sendo o craque do jogo, sendo escolhido o melhor jogador do Vasco, apesar do Flamengo não ter feito um grande jogo, um jogo digno de Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo teve condições de vencer, né? E sobre o Euriquinho aí, quer falar também sobre o domínio do futebol brasileiro sobre os demais da Sul-Americana, né? A Libertadores, né? Eu também concordo, né? A partir do momento que o futebol brasileiro começa a dominar a Conmebol, a interferência diminui mais, né? Os árbitros começam a prejudicar menos os times brasileiros, né? Isso aí é um fato, né? De primeiro era falta, era qualquer lancezinho, era catimba, tudo eles não favoreciam os times brasileiros, né? Agora já se começa a olhar com outros olhares, mas eu boto muito na conta do VAR, né? O VAR também chegou para ajudar bastante, né? Não vai ter aquele lance onde vai ter um erro e o VAR não vai corrigir, né? Claro, vai acontecer um ou outro, mas diminui muito, né? A realidade é essa. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.